Fala, turbão! Hoje nós vamos estudar o presente perfeito, um assunto muito importante no inglês. O que eu costumo dizer, se o aluno ainda não domina o presente perfeito, se ele não entende como ele funciona, ele não consegue nunca ultrapassar o nível intermediário. É praticamente possível, dentro de 1 minuto de conversação, 1 minuto assistindo um filme, você não vê esse tempo verbal. Muitas vezes os alunos desconsideram ou menosprezam a importância dele pela semelhança com o passado simples. Mas o presente perfeito tem um uso distinto no inglês e sem ele você não vai conseguir chegar muito longe. Nesse vídeo eu consigo explicar tudo o que você precisa saber para dominar esse tempo verbal. Vamos direto ao problema, que é qual é a tradução da frase I have played e I played. A tradução no português é a mesma, eu joguei e eu joguei. Você não pode traduzir I have played como eu tenho jogado. Está errada essa tradução. Essa frase eu tenho jogado indicaria habitualidade, frequência. Não é o caso do presente perfeito. A tradução de I have played é eu joguei. Muitas vezes eu escuto aqui o aluno perguntando qual é a importância, por que ele deveria aprender o presente perfeito se a tradução é a mesma. O negócio é que sem esse tempo verbal, a sua conversação, a sua interpretação de texto, de forma geral, o idioma fica limitado. E se você traduzir, por exemplo, I have traveled como eu tenho viajado, está completamente errado. A tradução é eu viajei. Existe sim a situação que o have vai ser traduzido, no caso, por exemplo, quando ele é precedido pelo verbo modal. Então, na frase you should have played, a tradução é você deveria ter jogado. Mas como já dissemos, o mais comum é que o have não seja traduzido. Isso é o que tem de mais importante em qualquer idioma, conjugação verbal e tempo verbal. O inglês é muito mais fácil, especialmente quando comparado com o português. O verbo jogar são 36 conjugações em português e 4 no inglês. E os outros verbos, obviamente, seguem a mesma linha. E no inglês nós temos 12 tempos verbais, 5 deles mais básicos e os outros 7 vão variar desses 5 mais básicos, sendo que o presente perfeito faz parte desse grupo dos 5 mais comuns, que são os mais básicos. Vamos então a algumas dicas bem fáceis que vão ajudar vocês a diferenciar o presente perfeito do passado simples. No presente perfeito, nós temos um link do passado com presente, que está exemplificado no gráfico. Aqui então, apesar do tempo verbal chamar presente perfeito, ele ocorre no passado, a ação ocorre no passado e tem desdobramento no presente. Lembrando que ela afeta o presente, ela tem desdobramento no presente, ela não continua acontecendo. Já no passado simples, ela ocorre no passado e fica no passado, ela não afeta o presente. O segundo e último ponto para diferenciar o presente perfeito do passado simples é com relação à definição, se tem tempo definido, hora específica ou qualquer tipo de especificação. O presente perfeito é um tempo verbal mais vago, ele não traz informações específicas com relação a tempo, com relação a lugar, o que é exatamente o contrário no passado simples. No passado simples a gente vai ver palavras como ontem, às 10 horas da manhã, local específico. Essas são as duas principais maneiras de diferenciar esses dois tempos verbais. Muitas vezes as escolas acabam se estendendo, os livros acabam confundindo um pouco o assunto, dando mais informação do que o necessário, e o aluno acaba desconsiderando e não usando o presente perfeito. Com esses dois pontos fica fácil diferenciar e de usar o presente perfeito. Então é link do passado com o presente, sem tempo definido, sem informação específica. Agora que nós já entendemos a diferença do presente perfeito do passado simples, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações específicas do presente perfeito, que é sempre formado pelo have mais a terceira coluna, que é o particípio. Ou seja, na lista de verbo irregular de inglês nós temos 3 colunas, o presente, o passado e o particípio. Se por algum motivo você resolver achar que não deve aprender o presente perfeito, você tem que entender que 1/3, 33% das possíveis conjugações do inglês, da lista de verbo irregular, você está desconsiderando. E sem dúvida isso vai limitar muito a sua capacidade de se expressar e de entendimento no idioma. Seguindo aqui nós temos uma lista de palavras que indicam, que sinalizam o uso do presente perfeito. Outra forma de se mostrar a importância do presente perfeito, toda vez que você for fazer uma pergunta vaga, uma pergunta que você não tem informação, que eu chamo de primeira pergunta, você deve usar o presente perfeito. Então, se você não sabe se a pessoa comeu comida japonesa, se ela já esteve em Paris, não é did you eat Japanese food, é have you ever eaten Japanese food. Aqui no canal nós temos um vídeo explicando os diferentes usos do have, como essa informação que está aqui, que o have é o auxiliar no presente perfeito. O que significa isso? Ele vai fazer as perguntas e as negativas. Então a frase I have played, eu joguei, a pergunta seria have you played e a negativa seria I haven't played. E a última informação que nós já mencionamos anteriormente, assim como o do, quando o have é auxiliar no presente perfeito, ele não tem tradução. A frase what do you do não é o que você fazer, é o que você faz. E na
pergunta have you played não é você tem jogado, é você jogou. Ou seja, o have não deve ser traduzido, nesse caso do presente perfeito, quando ele é o auxiliar. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é a memorização das regras, link do passado com o presente, sem tempo definido, ou que o aluno tem que parar e pensar se vai usar o still, ever, already. O objetivo aqui é que você entenda que o tempo verbal existe, entenda que é um tempo verbal extremamente importante e depois de algum tempo você consiga utilizá-lo em uma frase de forma automática, sem ter que raciocinar sobre regra ou lista de palavras. Minha turma, é isso aí, espero que tenha contribuído para o aprendizado do presente perfeito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até o próximo.